O livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, verso 14, diz: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O livro de Eclesiastes, ele é derivado do termo grego eclésia, que significa assembleia, que significa aquele que fala a uma assembleia. O termo hebraico correspondente a Eclesiastes é coelete, que significa aquele que convoca uma assembleia. Normalmente também esse termo tem por tradução professor ou pregador em outras versões da palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, foi escrito quando ele já tinha bastante idade. Alguns comentaristas creem que, no término de sua vida, especialmente quando ele chega no capítulo 12, apesar da sua impiedade, da sua apostasia, alguns creem que Salomão se arrependeu e voltou-se para Deus. Realmente é um livro de muita propriedade, de muita sabedoria, em que vemos palavras de profundo conhecimento que numa passagem superficial não podemos extrair o quanto de profundidade tem cada versículo, cada palavra que Salomão aqui expressa nesse livro de 12 capítulos. Da importância de termos e lermos e meditarmos na palavra do Senhor de uma maneira expositiva. Isso é uma disciplina que, infelizmente, em nossos dias não são tão observadas, mas é algo necessário. Hoje as pregações são mais temáticas, algum tema que os pregadores escolhem, ou textuais, algum texto da palavra de Deus, e dentro desse tema ou texto se desenvolve um raciocínio, um esboço da palavra do Senhor. Entendemos que a melhor maneira de haver um aproveitamento é a questão da exposição de um determinado livro da Bíblia, como por exemplo esse livro de Eclesiastes, que está sendo observado na nossa semana de oração, aonde estamos buscando as primícias de Deus através da invocação das orações, para que Deus possa estar atuante e aprovando o nosso trabalho que fazemos para Deus. Vemos essa observação da exposição da palavra de Deus como a melhor que possa haver. Estamos meditando todo domingo pela manhã, já há algum tempo, sobre esse livro de Eclesiastes, e já há muitos anos temos estudado, meditado algum livro da palavra de Deus aos domingos pela manhã. Assim como também na escola bíblica dominical,
temos nesse trimestre o estudo do livro de Hebreus. E dessa maneira, o aprendizagem, aquilo que pode ser aplicado às nossas vidas, são muito importantes. Dito isto, esse texto que Abraão fala, aliás, Salomão fala no verso 14, ele é muito importante, porque tudo que Deus faz durará eternamente. Deus não é como o homem. O homem é passageiro neste mundo. O tema que encontramos no livro de Eclesiastes está no capítulo 1, verso 3, por exemplo, que diz: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Ou pode a verdadeira sabedoria ser encontrada por um ser humano à parte da revelação de Deus? Então são perguntas, questionamentos que Salomão faz para que tenhamos uma verdadeira direção das nossas vidas, porque tudo é vaidade. Também é uma palavra-chave deste livro, traduzida por fôlego, indicando assim aquilo que é mortal, aquilo que é transitório e efêmero, tentando cada um dos caminhos propostos pela humanidade para alcançar o valor procurado. Ele os acha evasivos, são aflição de espírito, são valores fugazes e transitórios, tudo vaidade das vaidades. Então o que Deus faz durará eternamente. Esse versículo nessa parte A tem grande importância na minha vida, porque foi o versículo que eu e a minha esposa escolhemos para colocar no nosso convite de casamento. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então Deus não faz coisas pequenas, não faz coisas transitórias. E diz mais o sábio: nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Então o homem, o ser humano, na tentativa de mudar os ciclos da natureza, da criação de Deus, está normalmente tentando mudar a ordem que Deus já estabeleceu, especialmente no plano da salvação. Deus já tem o seu plano definido através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho, mas os homens querem inventar, querem colocar outras pessoas, outros líderes, outras fórmulas, outras filosofias, outras religiões. E isso não tem cabimento, porque Deus já tem estabelecido o seu plano. E o sábio diz: e isso faz Deus para que haja temor diante dele. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ímpio não tem esse temor, essa reverência. E ele então acaba se afastando, o seu coração acaba lhe tirando essa direção de Deus. E ele entra por caminhos difíceis, fica completamente perdido na direção da sua vida, fica dando voltas no deserto, como fez o povo de Israel quando saiu do cativeiro egípcio. Então hoje isso é muito comum nas vidas das pessoas que infelizmente não têm ainda entregue totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não querem que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor das suas vidas, não somente Salvador, mas também Senhor, para que Ele esteja no controle de todas as coisas.
E aí Salomão diz mais: o que é, já foi. Tudo é passageiro, tudo é muito rápido. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, o nosso tempo para Deus é precioso. O tempo de hoje é precioso, não podemos perder esse tempo. Não podemos deixar a nossa vida ser desperdiçada. O tempo vai passando, o tempo ele cobra de nós atitudes, e nós então temos que ter esse despertamento para que a vida do Espírito Santo possa produzir obras de fé em nossas vidas. Devemos então conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos, e o caminho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos reverenciar a Deus como Criador, que faz tudo perfeitamente, conforme o conselho de sua própria vontade. Foi isso que o apóstolo Pedro, lá em Pentecoste, em Atos capítulo 2, quando ele se levantou e fez aquele discurso para aqueles judeus que tinham crucificado o Senhor Jesus Cristo, ele disse que eles erraram, mas que tudo estava na presciência de Deus, tudo estava no plano de Deus. Dessa maneira, nós temos que conhecer esses planos, nós temos que conhecer esse tempo de Deus e crer que tudo que Deus faz é perfeito. E para isso, prezado ouvinte, especialmente você que é jovem, no capítulo 12 de Eclesiastes, verso 1, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Isso é muitíssimo importante. Já foram feitos estudos, estimativas sobre o momento de Deus atingir a um coração. E geralmente, na grandíssima maioria, Deus toca no coração das crianças, dos adolescentes e dos jovens, em maiores proporções, do que nas pessoas com mais idade. Por que isso? Porque as pessoas com mais idades estão com tantas coisas nas suas mentes, e essas pessoas acabam ficando com um coração endurecido, um coração que a vida não traz mais nenhum contentamento. Perdem a vontade de viver. E assim, a palavra de Deus para esses corações é uma palavra que tem que ser um dínamos, uma dinamite para destruir todas essas fortalezas. Ao invés, como diz aqui o sábio, na juventude o coração está mais propício para receber a palavra do Senhor. Então, lembra, estabeleça o seu relacionamento com Deus enquanto você ainda é jovem, antes que os maus dias da vida endureçam o seu coração. Quem diz isso é um sábio, o sábio Salomão, e é uma realidade. Quantos vão procrastinando o momento de uma entrega absoluta das suas vidas ao Criador, a Deus. E assim
esses corações ficam empedernidos diante de tanta dureza que a palavra do Senhor, ela bate e volta, bate e volta. Que situação difícil. Por isso você, nessa manhã, como está o seu coração? Você tem se lembrado de Deus? Saiba que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Você não pode mudar o curso desta vida. E dessa maneira, você tem que observar a palavra do Senhor, como também diz no livro de Tiago, capítulo 1, no seu verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não vai mudar nada. Deus faz as coisas eternamente. Nós podemos mudar, às vezes, de uma opinião, de uma posição, mas Deus não. O que Deus faz já está sacramentado. E dessa maneira, só resta-nos estarmos nos planos de Deus, porque são planos eternos, são planos duradouros. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nesta manhã amolecendo o seu coração, para que a palavra de Deus penetre no mais profundo do seu ser, da sua alma, e faça com que você tenha uma verdadeira disposição de servir a Deus, especialmente você que é jovem. Não desperdice a sua vida longe do caminho do Senhor. Vai trazer para você consequências que podem lhe acompanhar para toda a vida. Mas entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, abençoa este coração, que este coração seja um coração quebrantado diante do Senhor, para que a eternidade esteja nesta vida, Senhor, uma eternidade de vida, uma eternidade aonde esteja ao lado do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.